Gente, olá quem está assistindo essa retransmissão. Boa noite. Meu nome é Priscila Benck, eu sou arquiteta e eu sou especialista em projetos para ambientes de trabalho. Eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul. Eu tenho um escritório de arquitetura. Olá, Cris, que está entrando. E o tema de hoje é para falar sobre home office. Na verdade, todos esses periscopes que eu tenho feito já há algum tempo, eu sempre trago um assunto relacionado à arquitetura, já que eu sou arquiteta e a gente tem um escritório de arquitetura, né? E relacionado a ambientes de trabalho. E quando eu comecei a me envolver e a pesquisar e trabalhar com o ambiente de trabalho, foi engraçado porque além de fazer projetos para empresas... Tudo bom, Fábio? Ótimo tema. Você trabalha em home office, sabe dos desafios aí? Mas como eu estava falando, além de eu trabalhar com empresas, eu percebi uma procura por dúvidas e por diversas questões sobre home office, né? E daí, quando eu comecei a conversar com essas pessoas que trabalham em home office, eu vi que existe um mundo à parte. E é tão desafiador quanto um ambiente corporativo, né? Porque o que é um trabalho que a gente desenvolve aqui no escritório, tá? Quando a gente começou a trabalhar com sedes de empresas, a gente percebeu que a arquitetura influenciava muito a forma como as pessoas trabalhavam. Sim, trabalha, Fábio. Ah, que bom. Então é para ti esse periscope. Então, o que eu percebi, tá? A partir dos projetos que a gente fazia, quando as pessoas passavam a trabalhar nessas novas sedes ou nessas sedes reformadas, a gente começou a receber feedbacks dos empresários, nos contando como tinha mudado, como as pessoas estavam mais engajadas, como elas estavam mais motivadas, né? Então, daí a gente percebeu como que o espaço físico, de fato, influenciava na performance profissional. E quando eu vi isso... Olá, pessoal que está entrando, tudo bom? E quando eu percebi isso, eu disse, nossa, que responsabilidade. Fabi, eu sou de Porto Alegre, tá? Tô falando aqui de Porto Alegre. Então eu percebi a responsabilidade do ambiente, tá? Na performance das pessoas, né? No projeto que, consequentemente, iria influenciar a forma como as pessoas trabalhavam e, consequentemente, a produtividade delas, certo? Então eu fui buscar um estudo na Alemanha relacionado a esse assunto. Gente, vamos manter o foco aqui. Fui buscar um estudo na Alemanha relacionado a isso e daí lá eu percebi o quanto era importante a gente projetar pensando nas pessoas, né? Porque, obviamente, tudo influencia o comportamento delas. Então, eu tô falando de iluminação, de acústica, das cores das paredes, do layout dos ambientes. Então, diversos elementos do espaço físico influenciam na forma como as pessoas trabalham, certo? E daí, a gente aplicando estes conceitos, e foi por isso daí que eu desenvolvi um conceito que se chama qualidade corporativa Smart Workplaces. Depois, no final desse periscope, eu vou passar para vocês onde é que a gente está abordando esse tipo de assunto, que é como trabalhar um ambiente de uma forma inteligente. Eu vi que não só as empresas precisavam desse tipo de conceito, mas também quem trabalha em casa, quem trabalha em home office. O título deste periscope hoje, que é o que não deve se ter em um ambiente de home office para não perder o foco, foi uma pergunta que eu recebi da Pamela, do Rio de Janeiro, que ela e outras diversas pessoas me enviaram no início desse ano. Eu fiz uma pesquisa de conteúdo com as pessoas que já nos acompanhavam, que já nos seguiam. Então, essa foi uma pergunta dela. Ela é uma pessoa, então, que trabalha em casa e percebe que um dos desafios de quem trabalha em casa é manter o foco. Quem aqui que está online trabalha em casa e concorda que um dos desafios é manter o foco? Só coloca eu, sim. Porque quando eu fiz, Fábio, pois o que acontece? Anderson também. Em casa, a gente tem muito mais distrações, né? Então, essa é a principal diferença. Quando tu está num ambiente corporativo, num escritório, mesmo que ele não tenha sido projetado com todos esses elementos que eu falei, iluminação, acústica, enfim,
é um ambiente corporativo. A gente sai do nosso ambiente de casa, vai para o trabalho, né? Consequentemente, o nosso cérebro, ele se educa de que quando a gente entra na porta do escritório, a gente vai trabalhar, ou ao menos deveria ser assim, né? Mas quando a gente está em casa, o nosso cérebro já associa ao lar, né? Ao lugar onde a gente vive, e a gente precisa criar estratégias e também no ambiente residencial para que o nosso cérebro entenda que em alguns momentos aquele ambiente é para o trabalho, tá? Então, a primeira questão que eu queria levantar em relação a este tema de como manter o foco, ou o que a gente não deve ter no home office para não perder o foco, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem a diferença entre foco e concentração. É importante a gente saber isso, na verdade, entre foco, concentração e atenção, tá? Existem essas três diferenças. Porque o que é a gente ter atenção? Ter atenção é simplesmente a gente voltar a nossa atenção para algo. Tá? Então, se tem várias pessoas conversando, eu posso voltar a minha atenção para alguma coisa. O foco é quando eu me mantenho procurando aquela pessoa. Foco é saber o que se quer atingir. É exatamente, Anderson. Então, por exemplo, tem várias pessoas conversando, eu vou me focar em uma conversa, tá? Mas o que é concentração? A concentração é quando a gente consegue manter este foco por um longo período de tempo. E o que a gente busca? Foco não é sinônimo de atenção? Pois é, justamente isso. A atenção é a primeira coisa que a gente faz, tá? Quando tem várias distrações, quando a gente dá a nossa atenção para algo, a gente põe a atenção e a gente direciona o foco, tá? Então, a gente se foca naquela atenção, certo? E a concentração é a habilidade de manter o foco em uma determinada questão. Então, como bem o Anderson colocou, o foco é saber onde a gente quer chegar. Sim, a gente precisa direcionar a nossa atenção, aí a gente tem um foco, mas a gente também precisa ter concentração para seguir neste foco. Então, um dos desafios que eu vejo no home office é sim, como é que a gente consegue concentrar a nossa atenção e manter um foco, porque tem diversas coisas acontecendo, tem o cachorro latindo, tem o filho chamando, tem a máquina de lavar fazendo barulho, como é que a gente direciona o nosso foco, mas como é que a gente mantém este foco também. Eu uso o jogo de xadrez para medir meu foco e atenção. Quem falou? Flá, não consegui ver. Por favor, me conta mais como é que você faz isso. Então, gente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa organizar um ambiente, porque se eu falei no início que a arquitetura, que o espaço físico, ele também influencia na forma como as pessoas trabalham, a gente precisa projetar um espaço que nos garanta a atenção. Mas o home office fica no escritório, não na lavanderia, não no quintal com os cachorros. Felipe, né? Que perguntou. Ótimo! Se o teu escritório, e aí que é um dos assuntos que a gente vai chegar, se o teu local de trabalho em casa, ele fica num cômodo separado, tu já tá num ótimo caminho, tá? Tu já tá eliminando muitas distrações e principalmente distrações visuais. Porque às vezes a gente... E aí entra o maior vilão da perda da concentração, que é a acústica. Então, às vezes, tu tá num cômodo fechado, mas tu não tem como impedir os barulhos, né? E barulhos de rua, barulho daí que eu falei do cachorro latindo, ou barulho de uma grande avenida que tem em frente de casa, onde fica toda hora os carros passando. Então, assim, além das nossas distrações visuais, né, que quando tu tá, obviamente, numa sala de estar trabalhando, existem diversas, você também precisa eliminar as distrações acústicas, tá? E para resumir tudo isso que eu tô falando, e ser um periscope bem objetivo hoje, eu quis trazer essa diferença de foco e concentração, só para vocês entenderem que sim, a gente precisa direcionar nossa atenção para manter um foco, mas para a gente permanecer com esse foco, a gente precisa desenvolver uma habilidade de concentração, tá? E quais são os 4 pontos que eu diria que não pode acontecer no home office para a gente não perder este foco e não deixar de desenvolver uma habilidade de concentração? Em primeiro lugar, a questão que eu estava falando, a questão dos barulhos.
O maior vilão para quem quer manter a concentração, manter o foco, são ruídos, tá? Então, existem pesquisas, gente, que mostram isso não sou eu que tô falando da boca para fora, tá? Tem um estudo recentemente que foi publicado que mostra que trabalhar com a presença de ruídos diminui em 40% a nossa produtividade. E o que é pior de tudo, aumenta em 27% a nossa chance de erros no trabalho. Então, eu costumo dizer que pior do que não produzir é produzir de uma forma errada, porque daí você tem que fazer retrabalho, porque daí você tem que voltar atrás do que já foi feito e fazer de novo, né? Então, não é nem um pouco legal. Sou solteiro, não tenho filhos nem cachorro e minhas janelas têm isolamento acústico, estou de boa. Puxa, Felipe, que coisa boa, ótimo. Entrando então, fazendo gancho com o que tu falaste, tá? Eu já tô concluindo essa parte da acústica, então por isso que é importante, e como bem o Felipe colocou, janelas com bom isolamento acústico são ótimas, ótimas. Então, até uma dica para quem vai procurar e está procurando apartamento ou uma casa, é sempre bom observar se as janelas vedam bem o barulho externo, tá? Existem normas para isso. E o melhor material que se tem de esquadrias hoje no mercado para isolar são as esquadrias em PVC, são janelas de PVC, tá? Ou então uma linha superior em alumínio. Mas janelas de madeira aí já dá para ver que não isola muito a questão acústica. Mas vamos adiante. O que mais a gente pode usar num ambiente para controlar a acústica dele? Todos os elementos, viu, Felipe? Não sei se é teu caso, mas se para ti já resolveu, ok. Mas para quem tem problemas de ruídos, é bacana a gente colocar tapetes no ambiente, que são materiais absorvedores de som, assim como cortina. Às vezes a janela não veda, mas a gente pode botar uma cortina bem densa em cima dela, que já bloqueia um pouco o som também. Só que é caro, o que você recomenda para as pessoas de baixa renda? Justamente isso, cortinas, tapetes, ou então, gente, o que é melhor do que, quando a gente não tem como isolar o som, poder trabalhar talvez com fone de ouvido, mas obviamente escutando aí uma playlist que vai estimular o nosso foco e a nossa concentração é uma muito boa. Inclusive essa estratégia de usar fone de ouvido está sendo utilizada muito também em escritórios, tá? Principalmente em escritórios esses que são todos abertos, a gente chama open space, que tem um problema seríssimo de acústica, as pessoas se desconcentram muito rápido, tá? Então cada um no seu fone é melhor do que você ter ruídos em momentos que não são constantes, tá? Distrai menos. Fones, para quem tem déficit de atenção, não são recomendáveis. Por isso, justamente, Felipe, existem playlists que mantêm um som constante e que melhora a questão da perda de concentração, tá? Então, existem recomendações de que é melhor tu estar sobre um ruído constante do que pequenos ruídos em vários momentos, porque é isso que nos distrai, né? Inclusive, quando eu estive estudando na Alemanha, é bem interessante. Lá eles têm um problema oposto do que a gente tem aqui, tá? Os escritórios, eles são silenciosos demais. E daí, o que acontece? Às vezes cai alguma coisa no chão, cai uma caneta no chão, ou a impressora começa a funcionar. Esses ruídos que acontecem de vez em quando distraem o pessoal. Então, o que eles fazem lá? Que estratégia que eles usam? Eles mascaram sons. Eles têm, como é que chama? Fones, não é fones de ouvido, alto-falantes, né? Caixinhas de som no forro, aonde tem um som constante de um vento ou um som de natureza, algum som que quando ele é constante ele não atrapalha, ele não perde a concentração, ele não estimula a perda de concentração, né? Então, tu vê, isso é mascarar um som. Então é mais ou menos isso que a gente pode fazer também com o fone de ouvido, tá? Felipe. Bom, mas vamos lá. Então, eu falei a questão da acústica, tá? Isso é um das questões que hoje em dia a gente não pode, ruídos num ambiente realmente não pode ter, porque isso nos tira o foco e incomoda a nossa concentração. Bom, vamos lá. Segunda questão, desorganização, bagunça no ambiente de trabalho também é algo que tira o foco. Quanto mais tempo a gente leva para nos organizar ou para localizar algum documento, mais a gente se desconcentra, tá? Então, poder ter um ambiente organizado, principalmente em home office, que normalmente são espaços bem compactos, né?
é realmente muito importante. E o que ajuda a organizar? Às vezes a questão nem é o hábito da pessoa, a pessoa é organizada, mas ela não consegue se organizar porque ela não tem um espaço de armazenamento adequado. Então não adianta a gente pensar hoje que só a mesa resolve. Não, a gente precisa ter ao menos um gaveteiro, ou ao menos um armário, ou que seja uma prateleira, um recurso extremamente econômico para organizar ali pastas com documentos, enfim, outras questões, tá? Então poder liberar a mesa de trabalho para um home office é bastante importante. Manter em cima somente o que vai utilizar no dia a dia, tá? Então essa é a segunda questão de bagunça no espaço físico, isso também atrapalha o foco. A terceira questão, que eu já falei aqui em outros periscopes, é impossível a gente ficar focado no trabalho e concentrado se a gente sente algum tipo de dor, tá? Então, o que está relacionado à saúde? O que a gente percebe que influencia na nossa saúde, no nosso conforto físico, principalmente em home office? A nossa postura, a forma como a gente senta para trabalhar, tá? Porque normalmente quem trabalha no computador e trabalha em casa, trabalha por muitas horas, tá? Então até, isso é até bom eu falar. Eu estava hoje mesmo escrevendo um texto sobre home office e eu mostrei a diferença. Existe aquele home office que é para aquelas pessoas que trabalham fora, tá? Mas que precisam ter um home office para questões domésticas ou para olhar e-mails pessoais, enfim, precisam ficar em um pequeno espaço de tempo do dia, normalmente à noite ou em finais de semana, em algum lugar para trabalhar. Para esse perfil de usuário, ok, se não quiser ou não puder investir em uma cadeira, tá? Porque quando a pessoa não fica muito tempo sentada, não vai influenciar tanto a postura que ela vai trabalhar, certo? Agora, se é uma pessoa que trabalha 3, 4, 5, 8, 10 horas por dia no seu home office, se tem um elemento do espaço que eu diria que deve ser feito um investimento é na cadeira. Porque a cadeira está diretamente relacionada com a nossa postura, tá? Então, assim, por que a gente costuma dizer que não é legal trabalhar em mesa de jantar? A questão não é a mesa, exatamente, Felipe, a gente está falando de ergonomia. A questão não é a mesa, tá? A mesa a gente pode adaptar hoje, quem quer fazer um home office econômico, dá para trabalhar com bancadas, qualquer superfície que for lisa a gente pode utilizar como mesa, tá? Mas qual é o problema de não se trabalhar em mesa de jantar? É a cadeira. Normalmente, cadeiras de mesa de jantar são cadeiras que não têm regulagem de altura do assento, né? Normalmente são cadeiras fixas, com os pés fixos, e normalmente não tem braço. Então, quando a gente vai trabalhar sentado numa cadeira assim, a gente fica numa postura totalmente inadequada. E isso, depois de muitas horas, começa a dar algum tipo de desconforto e que pode, né, a gente sabe, depois de algum tempo, levar a sérios prejuízos de saúde. Então, eu tenho conversado com pessoas que trabalham muito em home office, pessoas que têm blogs, que escrevem muito no computador. Sim, vou fazer isso, Felipe, deixa ele comentar de novo. Pessoas que trabalham muito tempo sentados e que relatam aí sérias questões de tendinite, de outras, né, relacionadas diretamente à nossa saúde. Eu já trabalhei também de forma inadequada antes de eu saber dessas influências. E eu tinha sérias dores no pescoço, no braço, porque eu trabalho com projetos, então eu ficava muito tempo trabalhando com o mouse, numa postura inadequada. Gente, é terrível, é terrível. E quando saem esses sintomas, quando a gente começa a sentir desconfortos, é porque, a gente já vem trabalhando há muito tempo em uma postura inadequada, tá? Então, assim, aí vale o alerta, né? E daí a gente vai procurar fisioterapeuta, a gente vai procurar médicos, e daí a questão já tá muito mais longe. Então, a gente precisa falar em prevenção. É por isso que eu falo numa postura adequada, pra gente prevenir problemas futuros, tá? Então, é muito sério isso. Questões de saúde, questões de ergonomia, como bem foi falado pelo Felipe. E ergonomia envolve uma série de coisas. Esse tempo eu fiz um periscope só sobre ergonomia, porque realmente tem muito assunto pra gente falar sobre isso. Mas um alerta que eu trago aqui é justamente essa questão da gente cuidar da cadeira, tá? Observar que cadeira você trabalha. Tem cadeiras lindas de design, a gente precisa cuidar para não cair na tentação de investir, às vezes, muito dinheiro numa cadeira de design. Vale mais a pena investir numa cadeira que seja de fato adequada, tá? Que tenha pelo menos uma regulagem de altura do assento, uma regulagem de braços, é importante ter braço e que seja regulável.
e que a gente perceba que na hora que a gente senta bem para trás na cadeira, a nossa lombar ela esteja suportada pelo encosto, tá? A gente não precisa ter que fazer esforço para ficar sentado, pelo contrário, a cadeira é que tem que nos sustentar. Bom, falei então no início, questões de barulho não pode ter no home office, não pode ter bagunça que nos tira o foco, não pode ter uma cadeira que seja desconfortável e que não nos possibilite trabalhar numa postura correta. E o que eu percebo assim da maior diferença, porque esses 3 itens que eu falei, eu falaria também para um escritório, tá? Não só para um home office. Mas o que eu percebo que é o maior desafio do home office é a gente poder tirar e eliminar as distrações domésticas, tá? Eu acho que isso são os maiores relatos que eu percebo, as pessoas dizendo que não conseguem manter o foco no seu trabalho porque tem uma outra atividade e acontecendo ao mesmo tempo dentro de casa e elas não conseguem se focar, elas não conseguem manter o foco, a concentração no trabalho. Então, o que eu dou de sugestão aqui? E daí eu vou falar muito mais de questões de hábito, tá? E daí eu até quero convidar depois vocês para um evento aí que a gente vai fazer sobre esse assunto. Mas assim, é bem importante que quando você decide trabalhar em casa, que toda a família fique sabendo e entenda que você está trabalhando em casa. Então, poder ter momentos de trabalho e ter a mesma disciplina, que eu não me lembro quem é que falou aí no início, falou em disciplina, ter a mesma disciplina que se teria num escritório dentro de casa. Então, existe um horário de trabalho, né? E avisar e comunicar as demais pessoas da casa, inclusive amigos e outros familiares que podem ligar achando que você está em casa para bater papo, não, de que você está trabalhando dentro de um período de tempo. E no outro período você está em casa e sim, disponível para bater papo, né? Então, mostrar isso para as pessoas, encarar o home office como algo profissional, eu acho que é muito também da pessoa, sabe? A gente tem que se educar as pessoas do nosso entorno para que elas entendam que trabalhar em casa também é algo profissional, também é algo sério, tá? E eu acho que hoje em dia, principalmente por estar tendo essa demanda, essa tendência de trabalho em home office, a gente percebe que as pessoas já respeitam muito isso, né? Até um tempo atrás, falar em home office era uma coisa ainda um pouco, talvez não muito profissional, mas hoje em dia já tem uma boa parcela de pessoas trabalhando e fazendo trabalhos extremamente competentes trabalhando em casa. A gente não precisa mais necessariamente, com a internet, com a tecnologia que a gente vê hoje, a gente não precisa mais estar em um ambiente de um escritório, né? A gente pode trabalhar de qualquer lugar. Hoje com Wi-Fi, tudo isso é possível. Então, por que não trabalhar em casa? Né? É só uma questão realmente de postura. E uma dica daí que eu queria trazer também, para a gente poder manter o foco, apesar de ter tanta distração aí em volta e questões domésticas e também questões pessoais, né? A gente fala aí de redes sociais, de e-mails, enfim, que nos tiram esse foco. É bem bacana utilizar técnicas de produtividade. Tem técnicas de gestão do tempo que nos ajudam a organizar o nosso dia e, consequentemente, manter mais foco. Então, eu estou utilizando uma que é um aplicativo, tá? Que se chama a técnica Pomodoro. O aplicativo se chama Pomodoro mesmo. Em que você divide o dia em blocos de trabalho. E naqueles blocos, você mantém totalmente a atenção, o foco e a concentração, tá? Então, são blocos de 25 minutos. E daí, no intervalo de cada bloco, tem um período de 5 minutos que é justamente para você fazer outra coisa que não seja relacionada àquilo. Então, em casa, isso pode ser uma boa alternativa. Daqui a pouco mesmo que seja, ir levantar, pegar um copo d'água na cozinha ou ir ver a máquina que parou de funcionar, deixa para fazer essas atividades neste intervalo de 5 minutos. E se regule, se programe para trabalhar durante os 25 minutos de forma totalmente concentrada, mantendo o foco. Tá? Então, isso é uma dica bem boa. Eu percebo que a minha produtividade aumentou muito trabalhando nestes blocos, nessa técnica do Pomodoro. Então, acho que vale a pena experimentar. Bom, gente, tudo isso que eu falei, então eu trouxe aqui 4 itens. Questões de barulho, questões de desorganização, de dor física, tá? A gente não pode sentir nenhum tipo de desconforto e questões de distrações domésticas que a gente precisa dar um jeito de eliminar. Podia ter milhões de outros assuntos aí para falar, tá? Inclusive, enganchando aí no recado que eu queria dar agora, eu estava conversando com uma super profissional que eu conheço, extremamente competente, que trabalha em casa e é mãe.
né? Então vocês imaginam essas empreendedoras mães que, além de ter os desafios que eu citei agora de distrações domésticas, enfim, de outras questões de foco, a gente percebe que também essas mães ainda têm os filhos, né? Que normalmente estão em casa e normalmente elas trabalham em casa para poder estar próxima dos filhos. Então a gente percebe aí que existe um mundo de muitos benefícios de se trabalhar em casa, né? Eu acho que isso a gente não pode negar, questões de flexibilidade, questões de economia, de tempo, de dinheiro, de deslocamento, de estresse, né? A gente percebe muito isso, as pessoas buscam o home office em função dessa qualidade de vida, mas também existe aí alguns desafios que a gente tem que saber lidar. Certo? Mas tudo é possível de resolver. Eu espero ter contribuído um pouco com essa visão da arquitetura, de como é que a gente pode adequar o espaço físico para poder contribuir nessa concentração dos espaços. Quem tá falando? Vixe, no home office tem a criança, no momento complica. Encrenca. Como é que é teu nome? Por favor, coloca aí. Eu tenho conversado com muitas mães que trabalham em casa e vejo, eu ainda não sou mãe, tá? Mas percebo entre elas, assim, realmente os inúmeros desafios de trabalhar. Amanda, que bom. E teu filho é pequeno, Amanda? Porque a gente sabe que é bom estar perto, né? É uma solução, querendo ou não, home office é uma solução. Poder trabalhar próximo do filho. Para mães, isso é algo muito bom, né? Poder acompanhar o filho, né? Poder estar com ele para fazer os estudos, para fazer as refeições, enfim. 5 e 3, nossa, tem 2, que bacana. Então eu imagino que tu também deves enfrentar esses desafios, né? Qual é a tua percepção? Então eu vejo muitas, inclusive eu estava no encontro entre mães na semana passada e a gente falou sobre home office e elas estavam falando, inclusive, por exemplo, momentos de fazer uma ligação, né? Quando é que você liga para um cliente tendo criança próximo? Como é que faz com isso, né? E antes eu falei ali questão do barulho do cachorro, que também é uma coisa que não é profissional, né? Desafios por minuto. Então, assim, você vai ligar para um cliente, putz, tem um cachorro latindo ali do lado, né? É complicado. Claro, a gente está aí suscetível a isso em qualquer momento, mas assim, poder lidar com essas questões de uma forma mais profissional é bacana, né? Quando a gente consegue encontrar um ideal, uma harmonia, tudo flui de uma forma melhor. Mas é adequações, é saber lidar, é possível. A gente vê muita gente trabalhando em home office e sendo muito bem sucedida, tá? Tendo excelentes resultados profissionais. Eu conheço pessoalmente pessoas que trabalham em home office e que são extremamente competentes nos seus trabalhos. Então, assim, não é uma desculpa de que trabalhar em home office não é algo sério. É sim. Então, gente, eu queria convidar vocês, inclusive a Amanda, para você também. Eu vou estar fazendo na próxima terça-feira uma palestra online, tá? Vai ser um hangout para a gente falar sobre home office, sobre esses desafios do home office. Sim, é possível. Haja foco, exatamente, Amanda. E para quem é mãe, como a Amanda colocou, eu vou estar comigo, a gente vai estar palestrando juntos com uma empreendedora que é mãe, né? Então ela vai trazer essa percepção dela, as formas como ela enfrenta esses desafios, né? Então que muito é questões de hábito, né? E que a gente pode desenvolver e pode adequar inserir no seu dia esses novos hábitos para melhorar essas situações. E também daí eu vou trazer esse olhar da arquitetura de como é que a gente pode moldar o espaço físico, organizar o espaço físico de uma forma muito prática, tá? Não é nada complicado, não é nada para gastar muito dinheiro, não. Justamente com algumas dicas que vai melhorar aí a produtividade no home office, é isso que a gente busca, certo? Deixa eu só falar, eu vou inverter um pouquinho a câmera só para mostrar para vocês o nosso conceito aqui do escritório. Aqui alguns assuntos que eu falei hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, sobre este assunto ou sobre outros, pode escrever para este link, tá? bit.ly/pesquisa de conteúdo. É ali que eu recebo os assuntos que eu faço temas de periscopes, tá? Então a gente está respondendo todas as perguntas que chegam através desses periscopes. E este aqui é o nosso site, qualidadecorporativa.com.br, onde a gente aborda todos esses assuntos, não só sobre home office, mas sobre escritórios, ambiente de trabalho em geral, de que forma que a gente pode buscar a produtividade através do bem-estar e da qualidade de vida, tá? É muito nisso que a gente acredita.
Deixa eu só ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu escrever aqui, ó. A palestra que eu falei para vocês é na semana que vem, terça-feira, dia 12. E as inscrições são em palestra, bit.ly/palestra home office. Tá, então esse é o link para quem quiser já se inscrever nesta palestra de terça-feira, dia 12, vai ser às 19 horas, certo? Eu vou fazer um Periscope na segunda, então um dia antes, e daí eu passo mais detalhes para vocês, tá? Mas já estão todos convidados. Deixa eu inverter. Bom, gente, o recado que eu queria dar hoje é este. Então, a gente abordou quatro questões aí que realmente tiram o foco das pessoas, principalmente em home office. Eu espero ter contribuído e vamos continuar muito falando sobre este assunto. Mulher é multifuncional. Vejo live, compro online e cuido das crianças, irei participar. Ai, Amanda, que bom te ter conosco. A gente está preparando um material bem bacana. E vou te dizer uma coisa, as mulheres sim são multifuncionais, mas são mulheres, super mulheres, né? Vou ver a RetroLive aqui agora. Legal. Então tá. Então entra lá no início que eu passei essas 4 questões relacionadas muito ao espaço físico, tá? Eu sou arquiteta, desenvolvo esse trabalho, sou especialista em projetos para ambientes de trabalho. Como eu falei no início, comecei trabalhando só com empresas, hoje eu trabalho também com consultorias de home office, tá? Então como é que a gente pode também adequar de uma forma muito prática o espaço físico? E principalmente em home office é onde a gente mais percebe isso, né? É onde mais o ambiente influencia na gente. Na verdade, no home office tudo influencia. Certo, gente? Então, eu desejo aí uma excelente noite para vocês. Segunda que vem tô de volta, mais ou menos por esse horário, 15 para 7 horas. Quem quiser me seguir aí, para ser avisado aqui no Periscope quando é que eu vou entrar de novo, fica mais fácil, tá? Ou senão, a gente tá também no Facebook, tá? Aliás, em todas as redes sociais, é só procurar lá por Qualidade Corporativa Smart Workplaces, tá? E o nosso site qualidadecorporativa.com.br, que ali também a gente sempre posta quando tem essas transmissões, certo? Um abraço aí para todos vocês e nos vemos na segunda. Boa noite, adorei a live. Ai, que bom. Então tá, Amanda, um abraço aí para ti. Sucesso aí no teu trabalho de home office.